A paz sou Jesus, irmãos. Hoje vamos falar sobre sensibilidade no corpo. Jesus fala para que a gente entenda os sinais da sua vinda. Ele fala muitas vezes por parábolas para que o seu povo viesse estar entendendo o lado espiritual, a ciência de Deus. Então, Deus fez que Jesus viesse a nos passar tudo que Ele queria para que nós pudéssemos estar compreendendo o mundo espiritual, para que nós possamos estar estudando o Evangelho de Jesus, porque Ele veio, fez discipulados, fez discípulos e Ele é o cabeça desse corpo, do corpo de todos os discípulos, porque a cada ano, a cada dia, está se formando um discípulo, através de mim, através de você, através dele, através daqueles, e todos nós estamos sendo formados como um corpo, e todos nós unidos como um, assim como Jesus é um com o Pai. E esses mistérios da fé, Jesus fez ser revelado muitas vezes por parábolas, mas precisava que o povo estivesse prestando atenção, estivesse então sensível a essas palavras, as palavras de Deus, a palavra que é Jesus Cristo. Então ele, sendo a própria palavra, ele vinha e contagiava as pessoas através de suas virtudes. Mas para que a gente possamos estar compreendendo todo o lado espiritual do Evangelho de Jesus Cristo, precisamos estar com ouvidos aguçados, com olhos de visão de águia e ter a compreensão através da nossa sensibilidade. E nós entendemos os sinais de sua vinda. Era isso que Jesus queria que o povo compreendesse. Porque no passado, o povo de Israel, eles viam sombras futuras. Sombras por trás de um véu. E nós hoje estamos por dentro a parte de tudo que Jesus nos ensinou, e nós não estamos mais como aqueles que estavam no Antigo Testamento vendo as sombras futuras. Nós estamos agora cientes de tudo que Jesus nos revelou. E João já nos explica isso. Em João 15. Que tudo que o Pai passava para Jesus, Jesus fazia que nós viéssemos a ter o conhecimento dessa ciência, dessa engrenagem que Deus está nos preparando. Ele está formando um corpo. E todos nós emanando luz de dentro de nós para o meu próximo, convertendo o meu próximo, fazendo que o meu próximo venha e estar também acendendo a sua lâmpada, acendendo a sua candeia, e nós formamos uma rede elétrica. Essa ciência, ela tem a probabilidade de todos nós estarmos fazendo que a seara de Deus esteja sendo frutífera. Para isso, nós temos que estar sensíveis a toda essa engrenagem.
nós todos estaremos, então, compreendendo em sintonia com a mente em Cristo Jesus, o que Jesus pensa, todos nós ligados no seu pensamento, que é o seu reino de justiça, que é o reino do Pai, e Jesus vai reinar por 1 milênio aqui na terra. E todos nós seremos reis e sacerdotes do seu reino. Todos que compreenderam, todos que estudaram a sua palavra. Porque Deus fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Então é necessário, que convém, que nós diariamente, no tempo disponível que nós tivermos, meditemos na tua palavra. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então é a vontade de Deus. E de pregar o evangelho para os cantos da terra. Então, fazendo discípulos, discipulando as pessoas para ser uma nação de reis e sacerdotes. E todos nós vamos estar compreendendo, andando com Jesus. Então Deus estará conosco. E Deus estará nos nossos caminhos. Jesus é lâmpada para os nossos pés. Não vamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Seguindo o seu caminho. Andando com Jesus, tendo sensibilidade de entender os propósitos de sua palavra. Então, os 12 discípulos estavam caminhando com Jesus. Eles já estavam um tempo do Evangelho de Jesus em seu ministério. O ministério de Jesus durou 3 anos. Jesus ensinou aos discípulos coisas e mistérios da fé, colocando em prática. Então, toda a sua forma de fala, a sua inteligência, o seu jeito de falar, foi muitas vezes por parábolas, forçando que a gente venha estar meditando cada vez mais e decifrando toda a palavra, porque tem ligação com os profetas, tem ligação com o Apocalipse, com o livro da Revelação. Jesus dizia para os profetas, e quando ele nasceu em carne, leu tudo o que ele disse para os profetas. Então, Jesus se lembrou de tudo que ele tinha falado, pois ele é a palavra. Ele diz: o tempo passará, mas a minha palavra não passará. E os discípulos não compreendiam essas coisas. Andava com Jesus, mas eles não tinham compreendimento da fé. Tanto que Pedro diz: Senhor, se tu és o Senhor, Jesus, diga-me que eu desço do barco e irei até ti. Então Jesus disse: venha. Pedro caminhou pelo mar, sobre o mar, sobre as águas. Mas veio um vento oriental. Ele sentiu o quê? Temor. Então, oscilou a fé de Pedro. E Jesus o resgatou. Pedro, és um homem de pouca fé. Naquele momento. Então, os discípulos andavam com Jesus, mas a fé ainda oscilava. Se você coloca dúvida, como é que você vai como é que você vai mover a montanha para o mar? Se você tiver dúvida, você não pode ter dúvida. Vocês têm que estar na fé. Nós temos que estar na fé contínua e constante, firme e constante.
Então, os 12 andando com Jesus, no meio da multidão, onde todos se apertavam, grande era a multidão de pessoas para ver Jesus passar, muitos caminhando com ele, e Jesus disse: alguém me tocou. Mestre, como pode dizer que alguém me tocou, se todos nós estamos numa multidão juntos, e um esbarra no outro, e um toca no outro? Então, Jesus, com a sua sensibilidade e sua virtude, percebeu que alguém me tocou e de ti saiu virtude. Alguém me tocou. Então, alguém tocou Jesus, que não foi os discípulos, porque de Jesus saiu virtudes. E os discípulos já andavam com Jesus por algum tempo. E Jesus percebeu que alguém que tocou nele estava na mesma sintonia, sentiu a sensibilidade dos mistérios da fé. Eu vou tocar na orla do seu manto e eu serei curada. Esse foi o pensamento da mulher do fluxo de sangue. Veja bem, os 12 discípulos com 3 anos na fé não resolvida. A mulher resolve em 3 segundos 12 anos com fé. Os discípulos, os 12, não tinham uma fé resolvida. E a mulher resolveu a sua fé sendo curada. E com força de vontade, já com determinação, eu vou tocar na orla do manto de Jesus e eu serei curada. E logo a mulher sentiu que foi curada. Mas no tempo de Jesus, existia mais pessoas que estavam em sintonia com os mistérios da fé? Bartimeu, vendo Jesus passar, Bartimeu, filho de Timeu, ele viu Jesus passar. Como? Se ele era cego. Jesus passando e aquela multidão dizendo, porque quando um órgão do nosso corpo, um órgão sensorial, ele é afetado, outro órgão sensorial dos sentidos, dos 5 sentidos do corpo, ele ganha força e substitui de uma certa forma aquele órgão que foi afetado, tipo a visão de Bartimeu. Então, ele não só teve a sensibilidade da percepção que Jesus estava passando por ali, naquele caminho, aonde Bartimeu estava mendigando, segundo as Escrituras, Bartimeu teve a fé, a convicção que ele seria curado na sintonia da fé em Jesus Cristo. Como a mulher do fluxo de sangue. Está me compreendendo, irmãos? Outro que naquela região tinha outro personagem bíblico, que está em Lucas 7, é o centurião de Cafarnaum. Porque ele disse a Jesus: Mestre, meu servo, ele está enfermo, mas eu não sou digno que o Senhor venha até a minha casa. Eu sou um centurião representante e meus servos fazem o que eu peço. Então, se o Senhor falar aqui, eu tenho a fé
que o meu servo já estará curado. Jesus fica espantado ao ver a fé daquele rapaz dentre todos os que Jesus já conhecia ali na tua terra. Então aquele homem, ele estava em sintonia com Jesus Cristo também, com os mistérios da fé. Para você ter os mistérios desvendados, tem que ter a sensibilidade de estar com a mente em Cristo, conforme Cristo pensa, para que a gente seja um reino de reis e sacerdotes, pois no milênio estaremos levando o Evangelho de Jesus, mas um dia, para o reino da eternidade, após o milênio de Jesus aqui na terra, haverá um julgamento, aonde a igreja, que somos nós, estará nesse julgamento, estará também fazendo parte do júri. E nós estaremos na parte do júri para aqueles que não resolveram a tua situação da fé aqui em vida na terra. E nós, por tudo que nós passamos aqui na terra, fome, sede, sol escaldante, aflições, conflitos com os nossos próprios irmãos que não tomaram uma atitude em mudança de ter a fé em Jesus Cristo, nós estaremos nesse júri, mais do que justo, e devemos ter postura e sabedoria de julgar. Porque muitos que não receberam o Evangelho de Jesus vão ser levantados, a morte vai devolver o mar, a terra, vai devolver seus mortos, e nós temos que ter sabedoria de julgá-los, porque não tinha o Evangelho de Jesus para alguns povos. Até mesmo Jesus fala que naquele dia a rainha do sul se levantará para dizer que na geração de Jesus eles tiveram oportunidade de se converter, de tomar uma postura, de entender os dons espirituais e seguir o caminho de Jesus. Mas no tempo da rainha não existia o Evangelho. Era uma porção do Espírito de Deus nos profetas. E ela foi convertida através dos profetas, dos tempos de profetas, do tempo de Salomão. E nós aqui temos a oportunidade de nos convertermos, porque a igreja está com o período da graça. As portas da graça estão abertas. Temos que aproveitar agora. São os dons espirituais, porque o nosso corpo sente, através dos sentidos, tudo que Deus criou que está ao nosso redor. E na parte de uma situação da vida que nós sentimos as coisas acontecer conosco, com o nosso corpo, os sentidos avisam o cérebro, que é a consciência, de tudo que passa pelo nosso corpo. São os neurônios que rapidamente, em milésimos de segundos, levam as informações para o cérebro. Nesse período, a flor da pele, nós ficamos sensíveis. E nesse momento da sensibilidade do nosso corpo, é que o sensorial do sistema nervoso avisa, nos lembra que nós temos que agir com a razão.
porque o coração vai sentir e o corpo vai reagir. E se a gente agir pela emoção, há também o retorno. Então, nós temos que ter ações, pensamentos e falas como frutos do Espírito Santo. E nós estaremos ouvindo o Espírito Santo falando conosco no momento da sensibilidade, um sensorial que vai estar nos conduzindo, tomando a direção de como devamos agir em diversas situações no qual nós estivermos passando por uma aflição, um momento de angústia que nós não sabemos resolver. Quando muita gente fala, eu sei de muitas coisas, existem situações que o ser humano, o indivíduo, se encontra que não consegue resolver porque ele nunca imaginou de passar por aquele momento. E ele fica sem saber. Mesmo ele tendo um diploma, ele sendo um diplomata, ele sendo um bacharel, ele sendo um doutor, ele não consegue resolver. Então, ele tem que estar sensível para receber os dons divinos. E você recebendo os dons divinos, o seu corpo será luz. Porque se seus olhos forem luz, o teu corpo estará em luz. Aí sim, os dons divinos vão despertar em você e você vai usar essas virtudes espirituais para o próximo, para resolver a situação com mansidão e com sabedoria. Luz é sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, logo, você temendo a Deus, você vai receber os dons espirituais. E essas virtudes têm que estar em sintonia com Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes. E a mulher do fluxo de sangue estava em sintonia plena com Jesus Cristo, nos mistérios da fé. Existem muitas pessoas cegas espiritual. Vamos citar um. Saulo. Ele estava cego espiritual, caiu do cavalo e Jesus veio até ele e falou com ele, porque ele estava perseguindo a igreja, perseguindo os seus. Então, Saulo, mesmo cego fisicamente, ele passou a ter uma visão de entender o lado espiritual, a visão espiritual. Então, Paulo entende e compreende todos os mistérios da fé através da sensibilidade. Ele passa, então, a ter uma concepção de mudança de vida com a mente em Cristo Jesus, através das virtudes do Espírito Santo, tanto que Paulo subiu, foi arrebatado espiritualmente até o terceiro céu. E Paulo vem nos passar todas as maravilhas que o Espírito Santo, que Jesus falava com ele, para o nosso período da graça. A concepção que vão acontecer na vinda do Filho do Homem, na vinda de Jesus, nós temos que compreendê-las. Tanto que Jesus diz: estudai a palavra da figueira e tenha compreensão de quando estarão brotando as folhas do verão, das árvores do verão. Então nós temos que ter essa percepção.
Mas como nós teremos essa concepção se nós estivermos cegos e espiritual, sem praticar, sem estudar as palavras? Estaremos morrendo sem ver as maravilhas de Deus, como acontece com os animais. E quem é que pode dizer que os animais vão subir e os homens vão descer? Ou que os homens vão subir e os animais descer? Não é que está em Eclesiastes? Então nós temos que ver a maravilha de Deus enquanto nós estivermos vivos, porque nós já estamos na graça e recebemos a revelação de Jesus Cristo através do seu evangelho, através de sua palavra, das parábolas. Porque para nós não é mais sombra futuras, porque nós já estamos vivendo os tempos futuros. Era sombra para o povo do Antigo Testamento. Então existe a sensibilidade e a percepção. Para perceber, é preciso estar sensível às belezas de todo o reino de Deus, todo esse código. Deus criou a beleza e as maravilhas de seu reino para que nós venhamos desfrutar com ética, moral e sabedoria. São os princípios de Deus. Então, o que é dela, que muitos direcionam, é uma forma da gente buscar ter uma qualidade de vida melhor, que a gente possa estar utilizando dos dons espirituais e estarmos conduzindo as nossas vidas sem egoísmo. Mas isso não é o que Jesus já disse? Não é o Evangelho de Jesus? Muita gente está pegando os evangelhos, o Evangelho de Jesus, né? Transformando em outros evangelhos e formando outras doutrinas que não são a mesma doutrina que estou te passando, que Jesus participou conosco. É a mesma, tem que estar na mesma sintonia. Então, a sintonia é uma só, a frequência é uma só, tanto a frequência é uma só, sonora, vento espiritual, né? Raio de luz, tudo está numa só sintonia em Jesus Cristo. Porque a mulher, quando estava na tenda, a Zípora, esposa de Moisés, teve logo um raciocínio lógico e uma percepção por meio de uma frequência sonora ou um raio de luz que fez ela sentir a presença do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor chegou para matar Moisés. E logo a Zípora sentiu, teve uma percepção de alguma forma de tudo que estava ao seu redor naquele momento, naquela noite. Moisés ainda estava dormindo. Então, ela, com compreensão espiritual, foi e circuncidou o seu filho, o filho de Moisés, com ela. Circuncidou e disse: esse é um esposo sanguinário, porque ela casou com alguém que tinha que ser obediente ao concerto que Deus fez com Abraão. Então, ela teve essa percepção espiritual. Deus já tinha falado com Moisés, e Moisés com certeza passou para ela, por ela ser uma esposa dele. Ele provavelmente
Ele não teve coragem de circuncidar o menino. Deus viu isso como uma coisa, como uma desobediência. Deus deve ter olhado isso como uma desobediência de Moisés. Deus poderia estar ferindo Moisés, né? Mas Zípora se adiantou por causa de uma percepção da presença do Senhor, através da sensibilidade do seu corpo. E Deus se afastou daquele local, deixando que Moisés prosseguisse com o plano de salvar o povo do Egito. Daí, os mecânicos receptores da audição, da vibração sonora, têm a sensibilidade do que a pessoa compreenda do que está acontecendo do lado de fora do corpo, através dos estímulos que traz a sensibilidade dos neurônios do corpo estarem fazendo uma ligação de uma frequência elétrica que leva a informação para o cérebro e logo o coração sente e o corpo reage conforme aquela emoção. Então, Zípora se antecipou antes que seu marido sofresse um ferimento através de Deus, por falta de obediência. Essa atitude é a atitude que a mulher do fluxo de sangue teve. É a atitude de Bartimeu de soltar sua voz, usar o outro órgão que está funcionando, um órgão receptor, o outro sentido do corpo, que é a audição, e ele chamar Jesus. Um centurião já crê que se Jesus falasse, o seu servo já seria curado. Essas são as percepções, a semiótica de entendermos os sinais da vinda do Senhor Jesus. Nós estamos com sensibilidade. Estarmos lendo a palavra, fazendo ligação do Evangelho de Jesus com os profetas e os profetas com o livro da Revelação. E você não acha que muitas vezes Jesus se apresentou a nós e nós mesmos não o percebemos? Muitas vezes tivemos momentos que nós mesmos ignoramos a presença do Senhor por nós estarmos cegos espirituais e não perceber que Ele estava em forma de alguém que estava com fome, pedindo um prato de comida, ou que estava mendigando, ele estava sujo, mal cheiroso. Este estava ali porque o reino de Deus, ele precisa ser movido, né, através de nós como discípulos de Deus, discípulos de Jesus. Então, existem pessoas passando por essas situações, pessoas desabrigadas, pessoas que estão como mendigo na praça, para que a gente leve as obras serem realizadas no reino de Deus. Nós estamos, então, numa seara, né? Essa seara tem que ser frutífera. Nossos irmãos estão passando por aquela situação e muitas vezes nós ignoramos, viramos nosso rosto, nossos olhares, desviamos nossos olhares desses irmãos, ignorando-os. E quem está ali? Quem muitas vezes estava ali? Jesus Cristo. Aquele que você ora, que você pede perdão, que ele venha a estar
te defendendo, que ele venha estar fazendo a parte de advocacia, né? Está resolvendo as suas causas da justiça, e você ignora Jesus naquele irmão, por estar cego espiritual, não está percebendo os dons divinos, as virtudes que Deus nos deu gratuitamente. Veja que isso é uma coisa difícil, é uma percepção difícil, senão muitas vezes a gente não ia ignorar isso, como muitas pessoas ignoram esses problemas sociais. Então, o que levou a Bartimeu, né, cego fisicamente, ter essa compreensão que nós ignoramos? É preciso, então, irmãos, que nós venha a crer sem ver. Crer em Jesus sem ver. É isso que ele diz, o significado para Tomé e para os discípulos que estavam ao redor. Ah, Tomé, bem-aventurado aquele que crê sem ver, com esses olhos carnais. Se você alimentar o teu próximo, se você der o que vestir, se você visitar alguém, você estará fazendo isso com Jesus Cristo, aquecendo, alimentando, matando a tua sede, porque aquele teu próximo é Jesus. Jesus, ele é o nosso parente. Tanto que ele diz: minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Esses são a minha família. Se você quer ser família de Jesus Cristo, tem que estar nessa sintonia. Porque mesmo se você estiver como um galho, como uma vara, na videira, que é Jesus, Deus poda mesmo assim. Deus poda, corta, retira, mesmo os que estão em Jesus, porque não está frutificando, eles estão secos. E mesmo se tiver em Cristo Jesus lá na videira, ele vai ser retirado, porque ele não está frutificando, está seco. Mesmo que tenha folhas, bonito por fora, bem arrumadinho, gravatinho, né? Sem barba, está cabelo penteado, está de terno, ou então a irmã está com vestidão, estão todos bem bonitos por fora, mas por dentro estão secos. Então é retirado esse galho da árvore, da videira, e é jogado para o lenho. Apartai de mim, que eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Mas não estavam em sintonia com Jesus Cristo. E então vai para o julgamento. Vai para o julgamento. Ele não vai receber o galardão de estar reinando no milênio com Jesus, aqui na terra, no milênio como reis e sacerdotes. Jesus diz que muitos observam os sinais dos tempos, né? A metodologia, né? Se vai chover, olha, está próximo, daqui 3 dias vai cair uma chuva, uma tempestade.
e não tem visão espiritual de entender os sinais da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus. Ela não compreende. E Jesus, ele vem nos dizer que muitos vão falar naquele dia: caiam os outeiros sobre nossas cabeças, porque está vindo o Filho do Homem. Está vindo a ira de Deus. É Jesus Cristo, ele está vindo. É o dia do Senhor. Jesus vem resgatar os seus. E muitos ficarão pasmados, desmaiarão ao ver todos os sinais de acontecimentos, de prodígios que vão acontecer no céu. A estrutura dos céus serão abaladas. Então eles vão desmaiar, muitos homens vão desmaiar, mas aquele que tem essa compreensão espiritual dos mistérios da fé que Jesus já nos deixou nos tempos de hoje, no período da graça, nós as compreenderemos, nós estaremos dando glória a Deus, estaremos louvando a Deus. É o cântico de Moisés. Nós sabemos que está próximo à salvação. Deus, ele avisa a todos quando ele vai fazer algo para o seu povo. Ele avisa ao teu povo para que o povo se prepare. Que a fuga não seja no inverno e nem num sábado. Então Jesus, ele vem, nos resgata no momento certo. Deus vai nos direcionar para um local e nós teremos a sensibilidade de entender quando ele falar conosco. Quando é que isso vai acontecer? Essa pergunta, agora você já sabe. Quando Deus vier te avisar através do teu Espírito Santo. Olha, largue tudo, tá? E vá para o local que eu te disser. Aqueles que estiver no telhado, não desça do telhado. Quem disser que Jesus está ali, não dê credibilidade. Veja que Deus, ele já está nos dando pistas para que a gente entenda o dia do verão. Porque muitos sairão de casa. O verão, você não aguenta ficar no calor dentro de casa, a não ser que você tiver 24 horas com ar-condicionado e vai pagar uma conta bem alta. Não, muitos no verão vão para a praia, vão dar um passeio, vão para um lugar para poder estar meditando, né, lendo um livro, tomando um sorvete, né, buscando se alimentar com uma salada, comer e tomar um refrigerante. Não aguento ficar em casa. Então eles saem de casa e verão. Olha o verão. E verão os entendimentos dos sinais e prodígios que vão acontecer na terra, que é a presença do Senhor já nos avisando para nós nos prepararmos para ficar aguardando a vida de Jesus Cristo. Porque haverá sinais e prodígios, sim, de quem? Daquele que for permitido fazer esses sinais, que é do anticristo. Mas nós entenderemos os sinais de Deus por causa da sensibilidade, os dons espirituais, as virtudes que Deus nos deu através dos nossos olhos bons, que os olhos são a janela da alma. E se existem estímulos, como a dor que nós sentimos na pele, e logo o tato avisa ao cérebro através dos neurônios do sistema nervoso, e nós sentimos essa dor que é física, existem estímulos também espirituais, que é a angústia, né? Que é aquele aperto no coração de uma perda de alguém,
ou algum bem material, logo nós sentimos, logo o corpo reage de uma maneira que a gente venha cair o semblante, fica entristecido nos momentos angustiosos, nos momentos depressivos, né? Então, nós precisamos estar com os frutos do Espírito Santo brotando em nós, tá? E nós resistimos, né, esses estímulos que nos afetam, porque nós devemos ter de bom ânimo, pois Jesus já venceu por nós. Temos que estar nessa ligação com Ele. Esse é um grande mistério entre Cristo e a igreja, é o casamento. Então, é uma ligação, é um elo espiritual. Nós ligados, porque Jesus vem em casa conosco. Então, essa sensibilidade de entender tudo isso, não só esses estímulos físicos, né? Como no caso o exemplo da dor, mas os estímulos também espirituais que vêm trazer uma dor através de uma emoção é espiritual. O amor nós não vemos, nós sentimos, é espiritual. A palavra nós não vemos, o A, E, O, U, o abecedário sair através de nossas bocas, nossos lábios, mas nós ouvimos, né? As palavras, elas são espirituais. Então Jesus é a palavra. Você tem que deixar que essa palavra venha penetrar no teu coração e você guardar essas palavras no seu coração. Quem sabe amanhã, outro dia, não haverá mais as Bíblias impressas, né? Porque o anticristo, ele vem e no seu reino não haverá a palavra de Deus escrita. Então ele vai destruir, né, os livros. A palavra tem que estar no teu coração. Você tem que estar com a sensibilidade de receber essa palavra. Perceber os dons espirituais. Que esse sistema nervoso que está no nosso corpo, esse sistema nervoso, ele capta e leva as informações para o cérebro e o cérebro usa o subconsciente. Tudo que foi armazenado, os neurônios ajudam o cérebro a lembrar de todas as coisas. Então, devemos estar lembrando de tudo que nós estudamos, nós falamos, lemos o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, a palavra da Bíblia, e está guardada no nosso coração e nós lembrarmos nos momentos de sensibilidade e ouvir a palavra do Espírito Santo nos conduzindo, tomando a frente da direção, para que a gente venha frear no momento certo e deixar o trem passar, porque tudo isso vai passar, mas você tem que estar de bom ânimo, porque os estímulos espirituais vêm nos atingir e os pontos vitais do nosso corpo têm uma queda para os atrativos, né, materiais que Satanás coloca no mundo. Nós, então, temos que estar com os nossos pés na direção da estrada, no caminho de Jesus. E nós compreendemos que esse sistema nervoso, essa raiz que está, né, por debaixo de nossos ossos, né, e esse sistema é revestido por os ossos, protegendo, né, esse sistema nervoso, né, que nos ajuda a captar tudo que está ao nosso redor, tanto o lado sensorial, né, sonoro, visual e do olfato. Esse sistema nervoso que está na periferia do interior do nosso corpo,
nós vamos utilizar e compreender os mistérios da fé. E com isso, nós sermos selados como primícias dos melhores entre os homens, né? E ser recolhido, né? Como os melhores frutos, assim como o profeta viu sexto do verão, aquelas frutas do verão. Temos que estarmos amadurecendo para que Jesus nos venha recolher como primícias. Então as frutas eram recolhidas, as primícias, e dentre as melhores, oferecida para Deus, um presente para Deus. Então, guarde essa palavra no coração, venha praticá-la e coragem, assim como os personagens da Bíblia tiveram atitudes e virtudes do Espírito Santo. Fiquem na paz.